Fala pessoal, eu sou o Lucas e hoje estou aqui para apresentar mais uma aula aqui das nossas bases da matemática. Estamos na terceira aula, ainda falando sobre conjuntos, a terceira parte de conjuntos, e hoje vamos falar sobre as operações com conjuntos. Então, tenho aqui para apresentar para vocês três operações com conjuntos. A primeira delas é a união. Então, eu tenho aqui o meu conjunto A, eu tenho aqui o meu conjunto B, e eu vou fazer a união entre os dois. A união entre o conjunto A e o conjunto B, eu vou representar por esse Uzinho aqui. É tipo um U, né? O U, geralmente, a gente faz ele um pouquinho mais esticado para cima e esse U é mais esticado para os lados. Mas é um Uzinho, você lembra lá da letra U? União. Show de bola. E uma outra palavra que tem que estar conectada aqui com esse símbolo e com a palavra união é a palavra ou. Por quê? Porque todos os elementos que fazem parte do conjunto união são os elementos tais que, né, ó, x tal que, x pertence a ou x pertence a b. Vamos supor que aqui nesses dois conjuntos eu tivesse aqui, ó, no A os elementos 1, 2, o 3 é um elemento aqui em comum, e o 4 e o 5 são elementos do B, né? Mas não são do A. Então, ó, o A tem esses três elementos, 1, 2 e 3. O B tem esses três elementos, 3, 4 e 5. Aí, a união é qualquer elemento que pertence ao A ou ao B. Por exemplo, o 1, ele pertence ao A. Ele não pertence ao B, mas ele pertence ao A. Só que se ele pertence ao A, ele pertence ao A ou B. O 2 vai acontecer a mesma coisa, né, com o número 2. O número 4 também e o número 5 também. Esses dois eles pertencem ao A, então eles pertencem a A ou B. Esses dois eles pertencem ao B, então eles pertencem a A ou B, sem problema nenhum. E o 3 também, aqui no caso, como ele pertence a tanto um quanto o outro, ele também pertence a A ou B. Então o meu conjunto união aqui, ele seria composto por todos os números que estão tanto em A, ou em A ou em B. Estando em um deles é o suficiente. Aí depois a gente tem uma outra operação aqui, que é a interseção. A interseção vai ser um outro conjunto, né? Ó, a interseção entre A e B, que é representada por esse Uzinho de ponta cabeça, é a interseção. A interseção entre A e B é o conjunto de todos os elementos tais que, né? Ó, tal que esse elemento pertence a A e pertence a B. Então aqui não basta pertencer a um deles, tem que pertencer aos dois simultaneamente. Vamos supor que eu tivesse lá, né, 1, 2 e 3 e aqui o 4 e o 5. Bom, o mesmo exemplo da união que eu dei anteriormente, né? Aqui o conjunto A tem o 1, 2 e o 3 como elementos e o B tem o 3, 4 e 5. Bom, qual elemento aí que está tanto em A quanto em B, né? Está em A e em B? Apenas o 3. Então, esse conjunto aqui, ó, A interseção com B, tem apenas o 3 como elemento. Eu poderia representar aqui, ó, esse conjunto aqui, ó, que tem apenas o 3 como elemento, é o conjunto interseção de A com B. Beleza? E para finalizar, temos aqui a diferença entre dois conjuntos. Então, tenho aqui meu conjunto A, meu conjunto B, vou colocar aqueles mesmos elementos que eu usei nos exemplos anteriores. E aí, o A menos B, por exemplo, aqui, é o conjunto de todo elemento que está em A e não está em B. Então, por exemplo, o 1 e o 2, eles fazem parte desse conjunto, né? Ó, o 1 e o 2 apenas. Por quê? Ah, mas o 3 ele está no A, né? Sim, ele está no A, mas ele está no B. Então, eu não posso considerar ele como elemento do A menos B, né? Da diferença. Por quê? Porque todo elemento que está aqui no A menos B, ele tem que estar no A e não pode estar no B. Só que o 3 ele está no B também, né? Ó, ele está aqui dentro do B. Então ele não está na diferença. A diferença é esse campo aí que eu pintei. É exclusivamente quem está no A. Aqui, ó, todo mundo aqui está no A, né? Mas como essa turma aqui está no B, aí o que sobra, né? Sobra apenas quem está no A sem estar no B, né? Essa galera aqui também está no B, então ela não pode entrar. Apenas essa parte aí que está pintadinha aí de verde, tá bom? Então, ó, só relembrando aqui, temos essas três operações. A união, que pode ser qualquer elemento que está tanto em um quanto no outro. A interseção, que tem que estar nos dois simultaneamente. E a diferença que está apenas em um deles, né? Ó, se for A menos B essa galera,
Se for B menos A, aí é essa galera aqui, né? Ó, é quem está em B e não está em A, tá bom? E também lembrando aí as palavrinhas-chave, né? Ó, união, eu tenho esse símbolo e é o ou, né? Estar em um conjunto ou no outro. E interseção, eu tenho este símbolo, que é o U viradinho para baixo, e a letra E, né? Que conecta aqui, né? Ó, estar em A e em B, simultaneamente, ao mesmo tempo. E temos a diferença, que são os elementos que estão em um conjunto e não estão no outro, tá bom? Vamos fazer uma aplicaçãozinha aqui, bem simples, só para fortalecer aqui essa ideia, né? Ó, dados os conjuntos A e B, determine. Vamos fazer um diagramazinho aqui que facilita a gente visualizar o que está acontecendo, né? Então eu vou começar aqui, ó, colocando os meus conjuntos. Eu tenho aqui o meu conjunto A, o meu conjunto B. O que está na interseção desses dois conjuntos? O que ambos têm em comum, né? Ó, o 3 e o 4 está tanto em um quanto no outro. Então o 3 e o 4 eu vou pôr aqui. Aí o 1 e o 2 está apenas no A, mas não está no B, né? Então eu vou colocar o 1 e o 2 aqui. E o 5 está apenas no B, mas não está no A. Então o 5 eu vou representar aqui, exclusivamente no B. Beleza? Vamos colocar aqui no cantinho e aí a gente já consegue responder aqui no espaço da pergunta mesmo, ó. Qual que é o conjunto A união com B? O A união com B é toda a galera, né? Então é 1, 2, 3, 4 e 5. Esse aqui é o meu conjunto A união com B. A união com B. Aí eu tenho aqui, ó, o A interseção com B. É só o que ambos têm em comum, que é que são os elementos 3 e 4. Então eu vou pegar aqui o meu conjunto, que tem como elementos 3 e 4. Veja que A união com B é um conjunto, A interseção com B é outro conjunto. E o A menos B? O A menos B é quem está no A e não está no B, né? Que é o 1 e o 2. Então é o meu conjunto composto por estes dois elementos, o 1 e o 2. E qual é o conjunto B menos A? É quem está no B e não está no A, que é apenas o elemento 5. Então é um conjunto, como a gente viu na última aula, unitário, que é um conjunto que tem apenas um elemento, e este elemento é o 5, tá bom? Pessoal, é isso que eu tinha para falar aqui hoje para vocês. Peço que se você gostou, manda o seu joinha aí, compartilha também essa série de vídeos aqui com seus amigos que estão precisando da matemática básica aí, porque vão prestar alguma prova mais para o fim do ano. E é isso aí, tá bom? Se você não é inscrito no canal, também se inscreve aí e nos vemos num próximo vídeo aí das nossas bases da matemática. Até lá!